E aí, pessoal, tudo bem? Galera, eu quero bater um papo hoje com vocês. Não me entendam mal o que eu vou falar, e é pro bem de vocês. As pessoas usam o termo medíocre para xingar as outras pessoas, né? Como se fosse um xingamento. Mas não, medíocre é o homem médio. O significado correto do termo medíocre é o homem médio. É aquela pessoa que pensa igual à maioria da população. É aquele famoso mediano. O que a maioria da população pensaria? Pois é o que o medíocre pensa. E por que eu tô falando isso? Não seja um medíocre. Porque já diz aquele ditado, né? Se você seguir o passo de outras pessoas, só vai te levar onde os outros já foram. Essa é uma proposta de você pensar diferente, você pensar fora da caixa, você pensar de forma empreendedora. E eu vou dar um exemplo comigo. Quando eu me formei na faculdade, havia uma pressão muito grande para fazer concurso. Foi a primeira vez que eu fui contrário ao que a maioria da sociedade pensa e falei, não vou fazer concurso porque não é a minha, eu quero viver a minha vida. Eu já até gravei um vídeo nesse canal do YouTube sobre isso. Porque eu não fiz concurso, é o tema aí do vídeo do canal do YouTube. Mas aí eu resolvi não fazer concurso, sair do senso comum. Depois disso eu falei, eu vou fazer o quê? Cara, eu vou advogar, porque eu gosto e vou dar aula de direito constitucional. Quando eu falei que eu ia dar aula de constitucional, eu recebi muita resistência. Porque você imagina, há 16 anos atrás, quem dava aula de constitucional, geralmente, eram aqueles senhores, pessoas com mais idade, aquela aula mais pesada, aquela coisa assim, sabe? E aí eu falei, não, eu vou dar aula de constitucional, um garoto. E aí as pessoas, eu sentia resistência, as pessoas falavam que eu era maluco e tal. E detalhe, por muito tempo eu recebi a seguinte pergunta, isso há 16 anos atrás. Professor, você é só professor? Ou você é só advogado? Como se ser professor ou ser advogado fosse metade de uma carreira, não fosse uma carreira completa, precisasse fazer concurso para ser alguma coisa. Aí eu pensei, eu tenho que fazer alguma coisa diferente. Porque eu não posso me comparar a esses grandes medalhões. Eu tava começando, né? Eu não posso me comparar a esses grandes medalhões do direito constitucional. Eu preciso criar um diferencial. E aí eu resolvi dar uma aula mais engraçada, mais dinâmica, mais avançada. De novo, há 16 anos atrás, dando aula engraçada, divertida, em direito, não existia professor que fazia isso. As pessoas falavam pra mim, cara, tu é maluco, não vai funcionar, você já é novo. Ainda vai fazendo palhaçada, tu tá ferrado, não vai dar certo. Pronto, terceira vez que eu saí do consenso comum, mas deu tão certo que eu comecei a dar aula em escolas oficiais da magistratura, do Ministério Público, Defensoria Pública, até que eu resolvi dar aula para a OAB. Eles falaram para mim assim, você é louco, nenhum professor que dá aula para MP, magistratura, defensoria consegue se adaptar em OAB, porque a metodologia é diferente, a forma didática é diferente, não vai dar certo. Eu fui e comecei a dar aula para a OAB e deu certo. Essa foi a quinta vez. E aí eu resolvi fazer o quê? Eu vou dar aula de Direito Constitucional na segunda fase. Falaram pra mim, você não vai ganhar dinheiro com isso. Direito Constitucional é a matéria menos procurada na segunda fase. Direito Constitucional, tu não ganha dinheiro com isso não. E aí, depois disso, eu comecei a botar tantos alunos na turma de Constitucional, eu comecei a fazer sucesso como professor de segunda fase de Direito Constitucional. E aí chegou um momento que eu falei, não, tá na hora de ter carreira solo. E vou sair desse curso. Todo mundo falava a frase, né? Time que tá ganhando não se mexe. Você tá jogando tudo fora. Essa foi a sexta, sétima, já até perdi a conta. Aí eu falei que eu ia morar no exterior. Um professor de cursinho morar fora do país. É inconcebível. Você tá louco. E eu tô com uma conexão com os alunos maior do que eu sempre tive. Hoje, eu tenho 5 empresas, cada lançamento fatura múltiplos de 6 dígitos em 5 dias, 4 dias, enfim. E eu tenho a vida que eu pedi a Deus. Por quê? Porque eu nunca fui de acordo com o homem médio. É isso que eu estou pedindo para vocês. Não sejam médios. Muita gente deve estar pensando assim, professor, eu quero advogar, mas não está certo. Por que não dá certo? O mercado está saturado. Não está não. Imagina você que eu falo assim, eu vou abrir um circo. Você pensa que eu sou louco. O Cirque du Soleil fez isso. Ele abriu um circo. Se eu falar para você, eu vou abrir uma loja de cafezinho, você vai falar, vai ser mais um. O Starbucks fez isso. Você pode tudo. Mas você tem que fazer com o método certo, com a metodologia certa, com o mindset, com a programação mental correta. Você tem que sair do senso comum. Senão, você vai ficar no meio da multidão. Saia da multidão, saia do efeito manada, pense fora da caixa. Seja você, seja inovador, seja empreendedor. Eu tô aqui, na verdade,
para aconselhar vocês, como um amigo, sabe? Para falar para vocês, pensem fora da caixa. Nesse curso de empreendedorismo jurídico, por exemplo, eu ensino isso. Como a pessoa pode pensar fora da caixa. O que faz a pessoa pensar fora da caixa, ser inovadora, ser empreendedora. E é isso que as pessoas precisam hoje em dia. O mundo está precisando de pessoas diferentes. Seja diferente. Pessoal, se vocês gostaram, curta aqui meu canal do YouTube, por favor, se cadastre aqui no canal para receber outras dicas. Ou, se for no Facebook, clica aqui em cima no linkzinho que está aqui no Facebook, no post, que você também pode entrar direto lá no meu canal do YouTube e se inscrever, ok? Galera, é um prazer enorme estar com vocês. Vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!